Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. O primeiro ponto de contato da primeira parte, mais uma vez eu falo para você, se você não viu, veja. Está disponível nas descrições deste vídeo aí embaixo, tá bom? Onde estamos procurando provar a data da escrita do livro do Apocalipse. Então, para o cristianismo tradicional, para 95% da cristandade mundial, eles creem que este livro foi escrito entre os anos 90 e 96 depois de Cristo. E nós estamos mostrando que a conta não fecha. Se você for datar o livro de Apocalipse antes do ano 70, a data não fecha por causa de alguns escritos. E isso também anula qualquer interpretação que possa ser feita neste livro no prazo de uma geração, como nós pregamos. E muito menos teria a ver com a derrubada do templo e a destruição de Jerusalém, a segunda vinda de Cristo. E nós estamos justamente provando que o livro foi escrito entre os anos de 66 e 68. Pois foi sendo antes do ano 70 que nós conseguimos mostrar que todas as profecias deste livro já foi cumprida no tempo que o Senhor falou. E para isso eu usei 5 argumentos bíblicos para provar a datação do Apocalipse, que foi: número 1, provar que o templo ainda estava de pé quando o livro foi escrito. Isso nós vimos na primeira parte, tá bom, queridos? E agora, na segunda parte, nós vamos continuar mostrando as evidências que este livro realmente foi escrito antes do ano 70, que é o assunto de hoje, tá aí. Vamos mostrar o julgamento da cidade de Jerusalém, dentro das profecias bíblicas, para mostrar que esse livro foi escrito entre o ano 66 e 68. Da mesma maneira, vamos estar provando que Nero governava Roma, nesta época que foi escrito o livro. Vamos mostrar a influência judaica dentro do Apocalipse, vamos questionar isso aí, e vamos ver também a condição histórica das 7 igrejas da Ásia Menor, tá bom? Então esse é o nosso assunto. Mas antes disto, querido, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscreva, toque o sininho aí para que o YouTube te avise. E claro, comentem à vontade, já deixe seu like e compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. Bom, nós temos também 2 novidades aqui, que não é tão novidade para quem nos acompanha, mas é para quem está interessado em adquirir conhecimento, né? Principalmente para a gente ter base naquilo que a gente fala. O primeiro que eu vou falar é o livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do sistema religioso. É um livro muito bom, então adquira hoje mesmo, ou então dê de presente, faz igual a irmã, né? Dá de presente aí, que vai abalar. Você nunca mais vai ser o mesmo depois de ler esse livro. E tem também as nossas apostilas. André, o que é as apostilas? As apostilas é o que nós falamos aqui, são mensagens que nós trazemos aqui. Então são vários temas. Nós temos hoje 8 apostilas, com 10 temas cada. Ou seja, abençoados, nós temos disponíveis hoje para nós 80 temas. Sabe o que é isso? É muita coisa para que você venha se alimentar. Porque eu entendo, abençoado, que nós falamos aqui, como eu vou falar hoje essa mensagem, ela vai fixar na tua mente. Mas quando você tem escrito, né, como é no colégio, né, abençoado, nas faculdades e tudo, quando você tem por escrito, é outro nível. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Eu vejo as pessoas que hoje adquiriram essas apostilas, elas estão em outro patamar,
Porque elas até me agradecem. Poxa, André, que bom ter adquirido essas apostilas, como hoje a minha mente mudou, né? E eu estou me beneficiando disso, a minha família está se beneficiando disso. Já tem um irmão aqui do lado que era da Assembleia Sem Deus, que já está agora na Assembleia com Deus, né? Então, abençoado, adquiram aí essa apostila, que com certeza vai servir para você. Ela serve para quem? Para todos. Ela ensina dentro da palavra qualquer coisa em qualquer lugar onde você esteja. Bom, meus irmãos, chega de enrolação, chega de lero-lero e vamos à palavra, vamos à hora da palavra. Vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, vamos então começando aí mostrando para vocês o julgamento da cidade de Jerusalém. Mas André, o que tem isso a ver com a datação do Apocalipse? Vou te explicar. Tá? Preste bastante atenção. Esse é um ponto muito importante que indica, meus irmãos, que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, que é o seu julgamento. Se esse livro tivesse sido escrito depois do ano 70, nós não encontraríamos essas evidências em julgamento. Encontraríamos o quê? O julgamento já consumado. Encontraríamos o quê? Dentro desse livro, olha, Jerusalém foi saqueada e Jerusalém veio abaixo e milhões de pessoas morreram e ali foi a data. Iria ter escritos na Bíblia. Concorda comigo, abençoado? Então o seu julgamento é referenciado por nós, em várias passagens do livro, né, se entendidas do ponto de vista da escatologia consumada. Nós temos falado isso em diversos vídeos aqui. Porém, isso já está explícito em Apocalipse. Eu não quero sair de Apocalipse para mostrar as verdades desse livro, né? Está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, e agora começa a nossa viagem na palavra. Diz o texto: e seus cadáveres estarão, atenção para o verbo, tá, abençoado? Estarão no futuro, afirmando ainda que quando foi escrito esse livro, ainda não tinha ocorrido isso aí. E seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Abençoado, se eu fizesse uma pergunta aqui dificílima para vocês, vocês saberiam me responder? Que cidade é essa que está falando o texto? É uma que, no sentido espiritual, olha bem ao que o Senhor comparou essa cidade, Sodoma e Egito, e onde também o nosso Senhor foi crucificado. Alguém saberia dizer? Então, essa grande cidade que é espiritualmente mantida pelo Senhor como Sodoma e Egito é Jerusalém. Respondeu aí certo quem colocou Jerusalém, né? Sendo isso evidente lá em Mateus capítulo 23, onde Jesus repreende os religiosos por seus pecados e condena Jerusalém por isso, naquela mesma geração. Vamos ler onde está escrito isso? Que impressionante, né, abençoado? Mateus capítulo 23, versículo 36. Agora vamos sair de Apocalipse para mostrar a vocês o que nós estamos falando. Diz o texto: eu lhes digo a verdade, eu não minto. O Senhor Jesus não mente para nós, né, abençoado? Esse julgamento cairá sobre a presente geração. Opa, está falando de um julgamento, né? Sobre a presente geração. E aí você lê em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, falando sobre essa cidade onde se daria esse julgamento. Irmãos, embora para alguns esse argumento possa não ser categórico, né, é inevitável concluir que o lugar onde também o nosso Senhor foi crucificado já é, sem dúvida, Jerusalém, que segundo Apocalipse, né, diz ali o sangue de santos, apóstolos e profetas. Vamos ver o Senhor dando uma parcial maior em cima desse texto de Mateus capítulo 23, vai nos dar essa sensação. Olha aí, Mateus 23 agora do versículo 34 ao 36, vamos ler. Diz o texto: por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Então o Senhor está falando que no tempo de uma geração iria acontecer essa perseguição aí, dentro da cidade de Jerusalém. Como resultado, serão responsabilizados
pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. E isso também o Senhor responsabiliza por aqueles que iriam ser mortos na perseguição dos judeus, que se encerraria ali perto do ano 66 depois de Cristo. Não encerraria, mas viria em menor parte. Mas antes disto, o judaísmo foi feroz, mandando matar vários abençoados daqueles dias, principalmente os judeus que se convertiam. Então, abençoados, como nós podemos ver nesses textos que nós estamos apresentando, como nós podemos fugir desse contexto, meus irmãos? Como podemos passar por cima disto que está escrito e datar Apocalipse para depois da queda do ano 70, do templo? Irmãos, sinceramente, tentar encontrar um simbolismo adicional nesta imagem é forçar demais seu contexto. Mas André, por que então o sistema religioso age dessa forma? Como eu expliquei para vocês, como eles veem Bíblia? Eles simplesmente criam divisões dentro da Bíblia. Cada divisão da Bíblia, segundo eles, que são os dispensacionalistas, segundo eles tem um período determinado no qual Deus agiu de uma forma. Aí no outro período tem outra forma de Deus agir. No outro período, e vai assim, né? Isso aí impede as pessoas de ver a obra da Bíblia como completa. Por isso que muitos judeus hoje, eles não se convertem ao cristianismo, porque eles veem que há contradições no estudo que o dispensacionalista faz a respeito da Bíblia. Sendo que já, quando nós cremos que tudo se consumou no ano 70, isso assusta muito eles. Porque nós entendemos o que nós estamos falando. E sem contar, queridos, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que ela está toda cheia de tópicos e subtópicos, não é verdade? Mateus capítulo 1, nascimento de Jesus, essa é a genealogia. Início de Jesus, nascimento e tal. E aí você vê toda ela fragmentada. Isso também é uma forma de você não enxergar o todo daquele capítulo. Como fizeram, por exemplo, em Mateus capítulo 24, onde o Senhor prediz sobre as coisas do fim dos tempos. Eles fizeram isso. Começaram o quê? A fragmentar. E aí cada ponto ali, eles atribuem a um tempo, a um estado. Aí quando não, eles fogem. Ah, mas isso aí é alegoria, isso aí não é verdade. Quando você fala que é literal, não, mas isso aí é alegoria. Quando você fala que é alegoria, não, mas isso aí tem que ser literal. Ou seja, quando você pega você está conversando com um abençoado que crê na vinda de Jesus, você vê isso. Você pega um tema e, irmão, esse aqui. Daqui a pouco ele, não, mas isso aqui. Ah, mas isso aqui. Aí daqui a pouco ele vai e foge. Por quê? Porque eles têm essa visão fragmentada da Bíblia. Essa é a grande diferença, tá? Então, irmãos, como nós podemos imaginar qualquer cidade do mundo, descontextualizando Jerusalém, nos dias de hoje, né? Ou mesmo para dizer que Apocalipse foi escrito depois do ano 70? Porque pode estar se referindo a qualquer cidade, segundo eles, em qualquer tempo. Então eles conseguem fazer isso. Impressionante, eles tiram daquele texto ali, não, a cidade de Jerusalém pode ser hoje o Egito, pode ser os Estados Unidos, pode ser a perna ali do cabelo da perna da estátua de Nabucodonosor. Então eles criam essa fantasia. E como a pessoa está submetida ao dispensacionalismo, ela acredita. Porque o dispensacionalismo retira de Deus, não retira de Deus, mas retira a autoridade da Bíblia sobre os tempos. Por isso que a autoridade dentro do cristianismo tradicional é o líder espiritual. O que ele falar para você é uma lei. Se você chegar lá para ele, irmão, mas está escrito aqui. Ele fala, não, mas isso aí não. Se ele não souber falar, fala assim, irmão, vai orar. Aí você vai baixar a cabeça e orar. Por isso que eu falo, meus queridos, você tem que se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque nós aqui estamos te dando argumento para você pensar. E pensar é se libertar. Então, meus queridos, nós não podemos fazer isto. Não podemos se referir dentro desse contexto a outra coisa, especialmente porque o templo de Jerusalém não existe mais. Então a gente não pode trazer Apocalipse para os dias de hoje, porque tudo funcionou em termos do templo. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos, a menção ao templo em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 3,
do altar e daqueles que adoram, juntamente com a designação mística da grande cidade, que em sentido espiritual é chamada de Sodoma e Egito, onde também Nosso Senhor foi crucificado, onde nós lemos Apocalipse capítulo 11 e 8. Isso implica o quê? Que a cidade e o templo de Jerusalém não foram destruídos. Vamos ler de novo Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 3. Sendo que abençoado, eles, não adianta, é o dispensacionalismo, né? Infelizmente é isso aí que está na cabeça deles. Poucos hoje conseguem ter essa visão, e sem contar que o apelo sentimental, né, você vê tudo isso aí, eles são fortíssimos, tá? Isso aí, sem dúvida, e se bobear, pega muita gente até mesmo em graça. Diz o texto: depois disso recebi uma vara de medir e me foi dito: vai, tira as medidas do templo de Deus. Olha só, um anjo chega a João e fala: João, meça aqui o templo. Então isso nós concluímos que o templo estava de pé. Ah, André, mas isso aí foi no sentido figurado, isso aí foi uma visão. Tudo bem, meu irmão. E quando se refere então, Jesus se referindo a essa cidade ali, como ainda iria acontecer conforme em Apocalipse capítulo 11, versículo 8 que nós lemos? Não tem, né? Aí diz ali o texto: mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Nós falamos sobre esses 42 meses. Né? Darei autoridade às minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Tá? Então, meus irmãos, esse texto ele é muito claro. E agora no verso 8, mais ainda, nos passa o quê? A convicção de que este livro foi escrito antes da sua queda. Vamos ler de novo? Não vamos nem ler, vamos só colocar aqui para a gente, só para vocês terem essa ideia. Olha aí, está lá o verbo, né, no futuro, né, informando que isso ainda iria acontecer e apontando para a cidade de Jerusalém. E depois quando aconteceu esse fato, né, da guerra judaico-romana, realmente foram milhões de pessoas que foram mortos. Os cadáveres, eles eram amontoados assim em cantos da cidade, e diz que quando eles queimaram a cidade, o cheiro de carne queimada vazou a quilômetros. Era um grande churrasco, né, ao ar livre. Então, meus irmãos, é singularmente fútil sugerir que essas expressões são simbólicas, porque envolveu gente morta em um período. Por isso que o futurismo trouxe a fantasia ao mundo cristão. Porque simplesmente eles não tinham o que fazer ou o que falar se eles apregoarem que Jesus já veio. Eles vão ter que mudar todo o discurso dele. Mas isso é o mais fácil, né, queridos? Porque hoje nós mudamos o nosso discurso, sim ou não? Porque simplesmente basta dizer que isso vale e isso não vale. Tá entendendo? Basta eles dizer: isso aqui vale, isso aqui não vale. Não, agora não vale mais, agora é assim. Eles ditam a regra do jogo. Então é muito, o argumento deles é algo muito supérfluo, né, irmão? É algo muito sem importância. Nós não podemos agir assim levianamente com as escrituras, levianamente, né, falando. Nós não podemos agir assim, concorda comigo? Seria muita leviandade se nós agíssemos desta maneira. Não é o que eu quero, é o que está escrito, meu irmão. Não adianta, está escrito, está escrito. E o que está escrito é mais forte do que eu e você. Essa é a grande verdade. Por isto que linkar isto a acontecimentos fora ou depois da queda do templo não faz sentido. Você está entendendo? O que sobrou para nós hoje, André? O que sobrou para nós hoje é um desafio muito grande. Primeiro é expressar e falar dessa verdade. Depois é nós nos sentirmos os fatores de mudança deste mundo. Porque é aí que vai se transformando. E se vocês notarem, hoje o ser humano ele tem mais habilidade em lidar com certos assuntos do que tinha antigamente, não é verdade, abençoado? Imagina tudo isso, né, agregada ao cristianismo de maneira certa. Vai ser uma maravilha, meu irmão. Porque se você notar, o cristianismo tradicional, ele não é acolhedor nas questões espirituais. Ele é acolhedor quando lhe interessa, tá bom? Nas partes sociais. Eles fazem um trabalho social naquilo que interessa. Agora, hoje, se você for ver o ouro que existe, a riqueza da Igreja Católica, daria aí para acabar com boa parte da pobreza no mundo, tá? Mas ninguém quer abrir mão disto. Se eles esperam Jesus vir,
Por que eles amontoam tesouros para si? É uma contradição. É onde as outras religiões que observam o cristianismo têm as suas críticas. Você também tem que ter as suas críticas. Mas vamos passar para outra argumentação, irmão, tão forte quanto esta, que foi a data escrita do Apocalipse, que é o imperador de Roma, é um imperador romano chamado Nero César, que governou Roma entre os anos de 54 e 68 depois de Cristo. Então, eu vou mostrar para vocês que Nero ainda estava no poder quando foi escrito este livro, caindo por vez, né, que esse livro possa ter sido escrito depois do ano 70. Vamos a Apocalipse capítulo 17, irmãos. Apocalipse capítulo 17, versículo 9 e 10. Diz o texto, e preste atenção: Isto para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e são 7 reis. 5 deles caíram, um ou seja, um está ativo. Quando eu escrevi esse livro, um está ativo e o outro ainda não veio. E quando chega, é preciso que dure pouco. Vocês vão entender isso aí. Irmão, presta atenção nessa argumentação bíblica das escrituras sobre Nero César, tá? O lugar universalmente caracterizado no primeiro século como tendo 7 montanhas foi a cidade de Roma. Nós estamos falando isso no contexto do texto que estamos lendo. Então havia 7 montes em Roma, com os nomes Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal. 7 montes. Inclusive, meus irmãos, relatos históricos feitos por Suetônio e Plutarco, que foram 2 escritores e historiadores da Roma Antiga, escreveram sobre um festival que havia em Roma, justamente comemorando estes 7 montes, porque viam como uma imponência de Roma, né? Via algo como algo divino, né? Esse foi conhecido como o Festival das 7 Colinas de Roma, ou simplesmente o Festival do Septimontium, tá? Então, irmãos, podemos cravar que estes 7 montes se refira à cidade de Roma, tá bom? Esse é o primeiro ponto a ser estabelecido nessa profecia. Depois o versículo fala o quê? De 7 reis, que são os 7 primeiros imperadores de Roma. Considerando Roma, a ascensão de Roma foi quando Júlio, o governador de Roma, ou o presidente de Roma, ou o primeiro-ministro, como queiram, se declarou imperador absoluto sobre Roma. E Roma não teria mais escolhas para a sua sucessão. Então, irmãos, agora os historiadores contemporâneos de João, preste atenção, como Flávio Joséfo, que nós temos citado ele aqui, Suetônio e outros, identificam Júlio César como o primeiro imperador romano, conforme adiantei para vocês. Personagem crucial na história romana e no Ocidente, em que se origina o conceito de imperador ao se proclamar ditador perpétuo sobre a autoridade do Senado. Então, mesmo os imperadores sucessores, eles são chamados de Césares, em homenagem a Júlio César, porque ninguém queria sair do poder. Então vai acompanhando aí, tá bom, queridos? Então no texto que nós lemos, diz o que? Os 7 reis. Vou colocar de novo deixar ele aí, enquanto eu vou falando. Tá aí. Então o texto Apocalipse diz que são 7 reis. Então o que fazemos com essa informação, queridos? O que nós fazemos? Nós já detectamos se tratar da Roma Antiga, por causa dos 7 montes. Se quisermos ficar preso ao contexto correto de Apocalipse, ao contexto da Bíblia, não podemos sair daqui. Concordam? Sim ou não, irmãos? Claro que é. Se fizermos isto, irmãos, é uma covardia literária com a Bíblia.
Então eu não posso ser covarde com a Bíblia e muito menos desonesto com você. Então eu tenho que fazer o quê? Procurar na história da Roma Antiga quem são os 7 reis, para determinar a data que foi escrita, que João escreveu esse versículo, que ele diz, só pode ser o 6º. Então, dentro da linha do tempo, daqueles tempos, nós já temos o primeiro, que foi Júlio César. Ele governou Roma entre os anos de 49 a 44 a.C. Depois de César, depois de Júlio César, veio Augusto César II. O terceiro, Tibério César. O quarto, Calígula César. Quinto, Cláudio César. Sexto, Nero César. E o que viria? Qual é o outro que ainda não veio? Quando João escreveu, Galba, o 7º. Estão aí, abençoado, os 7 imperadores. Apocalipse capítulo 17, versículo 10, já está aí para vocês. Só vou botar só o versículo 10, que eu quero sinalizar aqui com vocês. Está ali, ó. 5 deles caíram. Um e o outro não veio. E quando chega, é preciso que dure pouco. Então, se contarmos, temos Júlio I, Augusto II, Tibério III, Calígula IV, Cláudio V, é o 6º, e quem é o 6º? Nero. O texto está dizendo, né, que esse 6º está de pé. João está dizendo que o 6º estava de pé, meu irmão, e governou Roma de 54 a 68. E o texto prossegue, informa que outro ainda não veio. E esse outro é Galba César, que reinou durante 7 meses só, enquanto que os seus antecessores governaram por 15 anos. Galba só ficou no poder por 7 meses. Se vocês pegarem outras versões aí, vocês vão ver que quando há versões que falam que o 7º, né, ali fala e o outro não veio, não é uma versão muito boa. Tá? Tem uns que falam, quando esse chega, ele vai durar por pouco tempo, se cumprindo a profecia, que esse se refere a Galba, que eu já te falei, que ficou somente 7 meses, tá bom? Então, abençoado, isto é bastante sugestivo, sim ou não, pensar que é este que se diz reinar por pouco tempo, que é Galba. E o texto diz, e quando chega é preciso que dure pouco. Agora eu vou colocar uma imagem que eu criei aqui, dos 7 imperadores de Roma, para que você perceba a nossa cronologia. Não sei se vai dar para enxergar legal, abençoado. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele aqui. Ficou muito grande. Acho que não vai dar para vocês verem, não, mas eu vou colocar ele. Tá aí, abençoado. Tá ali Júlio César, né, o tempo, tá? Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Galba. Não tem dúvida, né? Irmãos, só isso já é o bastante para começarmos agora a aplicar as profecias do Apocalipse, sim ou não? Porque isto mostra com força que esse livro foi escrito no ano 70. Agora, meus irmãos, isso que nós fazemos é tão limpo, ou não é verdade? É tão limpo com as escrituras, é tão limpo com vocês, é inteligível, só não quer ver quem é o cego, que acho que é cego, né? É o cego que vê, ele não quer ver, que até o cego, se falar para ele, vai ver. Eu não precisei esticar nada até os dias de hoje, criando fábulas na mente das pessoas. É somente a Bíblia pela Bíblia. Irmãos, eu acho que não vai dar para acabar ainda esses argumentos, né, nessa mensagem. Ainda temos aí a influência judaica no Apocalipse e temos a condição histórica da igreja, né? Mas vamos falar, só para não ficar muito para outra mensagem, já cair já nas profecias, que é o mais interessante, né? Eu preciso cravar com vocês, antes de partir para as profecias, que esse livro foi escrito antes do ano 70. Vamos então falar um pouco da influência judaica. Rapidinho a gente termina, tá bom? Todos nós sabemos como os judeus perseguiram a igreja no primeiro século, sim ou não? Inclusive, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, versículo 34, que eles seriam responsáveis o quê? Por muitas mortes. Vamos colocar de novo o texto que nós lemos no começo? Está ali, ó. Mateus 23, 34.
Está aí o texto. Então o próprio Senhor foi condenado pela justiça romana, não foi? Ele foi condenado pela justiça romana. Porém, quem conspirou contra o Senhor? Não foram os judeus? Logo, isso mostra o quê? A influência dos judeus no mundo romano daqueles dias, no Aion daqueles dias. E isso durou até quando, meus irmãos? Até depois do ano 70? Como se Roma entrou em guerra com eles? Por causa da rebeldia deles. Como? Será que tem como a gente entender que depois do ano 70, quando caiu o templo, caiu as tropas judaicas, caiu tudo, o governo judaico, caiu tudo, a cidade, o tesouro, estavam desamparados pelo mundo, depois do ano 70, quando começou a diáspora, todo mundo sabe disso. É possível entender que isso foi escrito depois do ano 90? É possível entender que havia ainda conspiração, como fala o livro de Apocalipse? Porque se os judeus se rebelaram contra o governo romano, isso levou à destruição deles. O judaísmo sacerdotal desapareceu junto com a destruição de Jerusalém e o templo. Soma-se também a forte o quê? Diminuição da população dos judeus depois do ano 70. Como resultado da grande guerra, conforme a gente tem falado aqui. 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões. Irmãos, além disso, os judeus, que até antes da guerra eram apoiados por Roma e tinham certos mimos, vamos dizer, Roma fazia muito mimo com os judeus. Tu vê que o segundo templo foi um presente, de Herodes. Herodes foi um governador romano, irmãos. Então isso é uma forma de mostrar a influência dos judeus que tinha em Roma sobre os demais povos, inclusive, tá? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Sobre os demais povos, que eram os vassalos. Que eram os vassalos? Os vassalos eram povos, né, que viviam como se fosse, né, nômades, e eles se juntavam ao império mais forte do momento, né? O momento ali era Roma, então eles se juntavam. Então esses povos, eles não tinham assim uma identidade, tá? Então eles se juntavam a outros povos para justamente sobreviver. E eles eram obrigados, por exemplo, a adorar aos imperadores. Porque havia cultos entre imperadores, alguns não admitiam isso, outros admitiam, que adorassem a ele, como foi o caso de Nero. Então os judeus, eles eram isentos dessa idolatria. Eles não eram obrigados a adorar o imperador romano. Roma respeitava o templo deles, para vocês verem a influência que eles tinham. Irmãos, e depois que começou a guerra com Roma, passaram a sofrer forte subjugação romana, por serem o quê? Considerados inimigos do império. Então começava a cair estes mimos, começava a cair o quê? Estas regras, começava a diminuir a influência. Irmãos, agora atenção, se o livro de Apocalipse foi escrito antes de 70, espera-se uma influência do judaísmo no cristianismo de forma semelhante ao que está documentado em Atos, não é verdade? Nas epístolas do Novo Testamento, sim ou não? Caso contrário, seria de esperar que no Apocalipse a influência judaica da igreja deixou de ser uma questão relevante. Porque a influência judaica desmoronou rapidamente após o ano 70. Era mais um fator determinante na igreja no final do primeiro século, sim ou não? O que você está dizendo, André? Eu estou dizendo que a influência em Apocalipse dos judeus era visível e notória. Se esse livro fosse escrito depois do ano de 70 e 90, por exemplo, 20 anos depois, o judeu já estava montando no porco há muito tempo. Não tinha influência de chegar e ficar perturbando. Como eu vou mostrar para vocês, que os judeus perturbavam em Apocalipse, né? Vamos ver, abençoado. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Aqui a gente fala e mostra, né, abençoado? Não fica só não. É fácil chegar e falar assim, André é herege. É fácil, né, fazer isso, né? Mas vem cá e fala aqui, ó, debate aqui, ó, bota aí o que você acha de Apocalipse 2:9, fica de besteira não. Tá aí, ó, foi uma carta direcionada a uma igreja, né? Diz o texto, conheço as tuas obras e a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, mas sinagoga de Satanás. Uma crítica aí a influência dos judeus dentro das igrejas da Ásia, ao qual foi direcionado
essa passagem, o livro de Apocalipse. Foi direcionado às 7 igrejas da Ásia. Vamos ver mais um texto aí? Avança mais aí um capítulo 3, versículo 9. Diz o texto: eis que eu, liberto da sinagoga de Satanás, já sabe que está se referindo a uma crítica ao judaísmo. Havia sinagogas de pé. Os que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que farei com que venham e se prostrem aos vossos pés e reconheçam que vos amei. Então, irmãos, o texto está nos mostrando a influência dos judeus na perseguição aos crentes por sua fé em Jesus, com o Messias. Então, eles consecutivamente os expulsaram de suas sinagogas e os rejeitariam de sua sociedade. Então, nessas passagens, o Senhor descreve os judeus como pertencentes às sinagogas de Satanás, ou seja, inimigos da igreja, que blasfemam e mentem, tendo como influência semelhante à percebida na carta de Gálatas. E aí Gálatas a gente fala com propriedade, né, que foi quando Pedro ali insurgiu contra Paulo, né, nós falamos sobre isso, e teve ali aquele conflito apostólico, né, mostrando a influência que tinha. Da mesma maneira está mostrando aí, semelhante. Então, se nesse tempo, no ano 90, os judeus tinham tanta evidência assim, né, então a história tem alguma coisa errada. Então, no ano 70, o templo não caiu. Mas a história diz que caiu. E agora? Mas do jeito que eles são, eles vão achar que isso aí não é cumprido da forma literal, né? Eles vão falar que isso aí é uma alegoria. Eles são malandros, são espertos, eles fogem. Então, nessa passagem está clara para nós. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 9, há a expectativa de que se prostrem aos pés da igreja, ao que acrescenta no versículo 10, que indica que a hora está chegando. Vamos ver? Versículo 10, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz o texto: porque obedeceu a minha ordem para preservar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo. E aí, mundo, abençoado, é oikumene, tá? Oikumene, vou explicar isso aí. Para propor prova aos habitantes da terra. Essa terra aí é Gé, ou Gué, em grego. Então, esse texto é uma clara alusão ao julgamento iminente sobre os judeus. Por quê? Porque eles estavam lá fugindo? Porque eles estavam sentados na praça cantando, vendo a banda passar? Porque eles estavam dando a paz do Senhor para os irmãos da igreja da Ásia? Claro que não, eles estavam perturbando, meus irmãos. Eles eram terríveis, principalmente porque Jesus saiu deles, né? Esse aí foi o caso. E nesta passagem há duas palavras aí que eu sinalizei para vocês, tá? Que os nossos irmãos sensacionalistas e dispensacionalistas dizem ser para os dias de hoje, essa passagem. Contanto que a primeira palavra é oikumene, que significa o mundo romano, o mundo habitado daqueles dias. Qual era o mundo habitado daqueles dias, abençoados, que se tem notícia? O mundo romano. Se referia ao mundo romano. O mundo estava subjugado sobre Roma. André, mas existia os índios? Sim, existia tudo isso aí que você vê que existe até hoje. Mas o mundo habitado era Roma. Tá? Então a segunda palavra é oikumene, tá? A primeira palavra. A segunda palavra, né, em grego é Gé, e quer dizer o quê? Uma região, uma terra, e no caso aí, devido ao seu contexto bíblico, é Jerusalém. Tá? Então, para prova o quê? Os habitantes da terra. Terra o quê? Prometida. A aprovação virá sobre todo mundo. Todo mundo passou por essa peleja desse tempo. Por causa da insurreição das colônias romanas. Isso não era um privilégio somente de Israel, não. Não digo um privilégio, um desprivilégio para Roma. Porque as outras colônias se rebelaram também. Tá? Mas voltando ao caso dessa mensagem, irmãos, que nós estamos trazendo ao entendimento, porque cremos que esse livro foi escrito antes do ano 70, tá? E no versículo 9 do Apocalipse 3 que nós lemos, há a expectativa de que se prostrem aos pés da igreja.
ao que acrescenta que no versículo 10, como mostramos, indica que a hora está chegando para testar os que habitam a terra Jerusalém, terra prometida. Uma certa indicação de julgamento iminente sobre os judeus. E a conclusão que nós chegamos é de que se Apocalipse capítulo 3, versículo 9 e 10 tivesse sido escrito depois do ano 70, seria de se esperar que os judeus fossem considerados como já punidos, sim ou não. Ali não mostra que houve uma punição. Ou pelo menos que houvesse uma referência ao castigo anterior que sofreu no ano 70, refere-se a uma suposta punição futura, como hoje diz o sistema religioso. E nós não encontramos isso nos escritos de Apocalipse, mostrando mais uma vez que esse livro foi de fato escrito antes do ano 70. Querem mais, abençoado? Querem mais? Vamos deixar para a próxima mensagem, em que vamos falar sobre a condição histórica das igrejas da Ásia Menor. E isso oferece uma data marcante para a data do Apocalipse. E veremos também na história mais argumentos para cravarmos essa data tão importante para nós, tá? Porque nossos argumentos dependem dessa confirmação. E é isso que temos feito. Então, desde já, eu gostaria de te convidar para continuar acompanhando essa mensagem. Já na outra mensagem, vamos finalizar aí a datação e vamos entrar de vez nas profecias. Vamos entrar de vez no livro, dissecando o livro, para que a gente entenda as profecias. E para você que aí estava apático em relação ao livro, recebo que você já começa a ter interesse em saber mais deste livro. Não faça igual a mim também, que eu era assim, né? Eu achava muito demais as fantasias que havia na mente das pessoas do sistema religioso. Tá bom? Mais uma vez eu quero lembrar a vocês que essa apostila está toda esse tema está todo na apostila número 8. Não percam, porque lá tem muito mais detalhes em relação aos imperadores e em relação às influências dos judeus. Adquira hoje mesmo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, tá bom, queridos? Graça e paz a todos e até a próxima mensagem. Estaremos juntos. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Celebramos juntos e dizemos: maravilhoso é o Rei, majestade que enche este lugar.